Buenas! 19/7/2024, hoje, sexta-feira. Vai ficar marcado por muitos anos porque aconteceu algo mundial, algo inesperado, vamos dizer assim, que foi a questão da tela azul de todos os Windows aí que resolveram ser iniciado no dia de hoje e que tinham instalado um software, um programa de uma empresa chamada CrowdStrike. Eu vou falar um pouquinho sobre o que houve. Depois eu vou continuar falando quais são as possíveis soluções. Mas se você está nesse vídeo aqui esperando solução técnica, aqui você não vai encontrar. Mas esse vídeo é para você que trabalha na área de TI e principalmente se você é um desenvolvedor de software que acredita que prática e processo não é importante. Olha só, eu fiz até uma colinha. Eu levantei mais ou menos 21 possibilidades de processo mal feito que acabou causando esse problema. Vamos contextualizar então. Eu abri o site aqui do G1, pelo menos ele tem bastante informação interessante. Então ele colocou aqui como título, né? Apagão cibernético afeta voos, bancos, serviços ao redor do mundo. E olha que interessante. Hoje de manhã, quando eu acordei aqui, olhei, tinha um e-mail de um aluno que ia fazer prova no instituto e o computador dele estava com tela azul. Eu achei engraçado, porque ele estava pedindo um suporte. Falei, como assim? Vou dar um suporte porque o computador está com tela azul. E aí eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens nos grupos, né, o pessoal falando o que tinha acontecido. Então o que aconteceu? Essa empresa, a empresa CrowdStrike, ela trabalha como B2B, então ela vende uma solução de segurança para as empresas. Então, pessoas físicas assim não conseguem estar adquirindo, até onde eu sei, ok? Então, e um dos clientes, né, um do sistema operacional que mais utiliza isso aí é a Microsoft. Mac também utiliza, Linux também, mas também não foi afetado. De qualquer forma, apesar de ser uma ferramenta de segurança, não foi afetada a questão de segurança, tá? Foi uma atualização, pelo menos é o que informa a própria empresa. Então, que é só um resumo, que eles estão chamando de um apagão cibernético, né? Teve um problema global, ou seja, foi no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, muitas pessoas que utilizam um computador Windows com esse sistema instalado, sistema de segurança, hoje de manhã, quando foi iniciar a máquina, deu tela azul porque teve uma atualização. E isso acontece muitas vezes com profissionais que trabalham dentro de empresas, porque como eu falei, esse serviço é adquirido por empresas. Então, bancos, grandes instituições, nos Estados Unidos tudo. Então a gente está vendo aeroportos no mundo todo parado, né? A gente já teve aí coisas no Brasil também e todos os outros serviços essenciais somente daquelas empresas que adquiriram essa solução da CrowdStrike, tá? Então, não, eles dizem que não houve indício de ataque e parece que tem um programinha chamado Falcon, né, que ele é atualizado, que ele serve como uma ferramenta principal aí para detectar ameaça, vírus, essas coisas, né? Eu não tenho tanta certeza que eu não fui buscar, mas o que eu fui buscar foi o seguinte: eu fui tentar entender quais são as práticas que essa empresa trabalha. E aí eu descobri que eles trabalham baseado na ITIL, DevSecOps, COSO, que é para gerenciamento de risco empresarial, COBIT e SRE. Eu não vou ser exaustivo aqui, porque muitos desses frameworks, dessas práticas, elas se repetem, né, os processos. Então eu vou falar aqueles, eu fiz uma lista aqui, eu vou falar aqueles que são diferentes um dos outros para você ter ideia o quanto a falta de processo pode prejudicar algo que é catastrófico, pegou todo mundo no mundo todo, e se você está vendo esse vídeo hoje, não é 19/7/2024, você pode ter certeza que isso aqui vai valer por décadas. Isso aqui vai ser muito importante para você que é um profissional de tecnologia e que não acredita em processo. E eu vou demonstrar aqui que a falta de processo pode ter causado esse tipo de problema. Eu vou abrir minha listinha aqui, que é bastante coisa. Bom, quando chegou essa mensagem aqui dizendo que teve esse problema, o que a gente mais ouviu? Foi problema de gerenciamento de mudança, né? Baseado lá na arte. Na verdade, não é gerenciamento de mudança, é habilitação de mudança, mas vamos chamar de gestão de mudança, gerenciamento de mudança, que é o termo que todo mundo utiliza. Pode ser que tenha sido ele, sim, essa prática que o pessoal não seguiu. Mas eu suspeito muito que talvez não seja ele, tá? Porque gerenciamento de mudança, ele vai aprovar a mudança, vai autorizar a mudança, ele não vai ali na parte técnica. Então pode ser que foi feita uma avaliação ali de risco, tranquilo, foi aceito e foi depois para uma outra prática, um outro processo que é de liberação. E aí o que a gente pode pensar? Será que essa liberação ela foi faseada? Ou seja,
Vamos liberar só para um departamento? Vamos liberar só para uma empresa? Vamos liberar só internamente, porque a gente utiliza aqui Mac, Linux, Windows? Ou foi simplesmente uma explosão? Pelo visto foi uma explosão, né? Então assim, não foi feito faseado para ir detectando, avaliando se teve algum problema, não, simplesmente foi todo mundo, porque todo mundo hoje acordou, ligou um computador e deu telinha azul. Então, parece que liberação é uma das possíveis causas. Mas também a gente tem uma outra prática, outro processo, a de implantação, ou seja, aquela que coloca a mão na prática. Existe mudança, que aprova, a implementação cria o pacote de liberação, que é a nova versão, então muito provavelmente teve várias correções nesse pacote de liberação, é o que foi atualizado, e ali dentro você tem vários patchzinhos de correção, que é dentro de um pacote chamado de liberação. O pessoal de desenvolvimento utiliza muito isso para a questão de versionamento. Será que na hora de implementar, eu não sei se foi feito manual ou não, apesar deles terem aí utilizado o DevSecOps, que eu também vou chegar lá, será que de repente ali não houve um erro de procedimento na hora de executar? Pode ser que um profissional ali acabou digitando alguma coisa errada e na hora de fazer a liberação foi liberado errado, mas não foi culpa de liberação nem de mudança, mas foi da implantação, ou seja, a mão na massa, a gente não sabe. Um outro também, gerenciamento de conhecimento. Será que as informações não foram compartilhadas entre as equipes? Será que de repente tinha informação incorreta, desatualizada, não tinha os procedimentos bem escritos? De repente, a implantação seguiu os procedimentos, mas os procedimentos estavam escritos errados. E quem gerencia isso? Uma prática chamada gerenciamento de conhecimento. Pode ser também uma outra, a quinta, gestão de configuração ou até gestão de ativos, né? Eu vou falar mais de configuração. Será que lá no CMDB estavam com os dados desatualizados? Será que tinha informação digitada errada? Será que na hora de fazer esse processo de mudança foi escrito alguma coisa errada? Então, olha só, eu falei de 5 práticas da ITIL. Tudo indica aí que de repente foi uma liberação. Não creio que seja um problema de implantação, um erro humano na hora de executar um processo. Sabe por quê? Porque eles têm DevSecOps, eles seguem a prática de DevSecOps. Aí eu vou falar de algumas coisas interessantes que eu busquei. Obviamente que tem muito mais coisa que é repetido, eu não vou falar, eu vou falar aquilo que é novidade. Dentro do DevSecOps, a gente tem a pipeline CI/CD, que é uma forma de fazer uma automação da entrega e da integração. Será que nesse momento eles conseguiram avaliar todos os casos de teste? De repente não cobriu tudo, não cobriu todas as situações. Eles cobriram de repente uma determinada plataforma, uma determinada versão de Windows, mas esse Windows que acordou de manhã com uma tela azul é uma outra versão. Então a gente não sabe, a gente não teve de repente uma detecção prévia dentro desse pipeline. Existe isso. No código de repente não foi testado. E antes de ser liberado, né? Temos o outro também, testes automatizados insuficiente, pode ser que também não foi tão abrangente. Olha quanta prática, quanto processo a gente está falando. E aí tem profissional de tecnologia que fala que processo não é importante, tem que botar em produção sem testar. Olha a catástrofe. A gente teve recentemente aí um anúncio, né, de um profissional de um banco falando que teste não era importante. Vamos colocar em produção e teste. E nessa situação, como ficaria? Eu fico imaginando que agora os analistas, nesse final de semana, vai ter muito trabalho provocado por uma empresa, que se desculpou, obviamente, né, publicamente, mas imagina a quantidade de trabalho. Esses profissionais vão ter que trabalhar final de semana para tentar recuperar computador por computador, porque não dá para ser feito remotamente, tem que ser localmente. Ou fazer com que o analista ali, ou o próprio usuário, tente recuperar o sistema, foi muito catastrófico. Então a gente fica pensando que é só o aeroporto que parou. Não, tem muita. Um aluno nosso não conseguiu fazer o exame hoje, ficou desesperado. Falou: conversa lá com o instituto para saber o que a gente faz. E olha que interessante. Viu meu celular piscando agora. Eu só vi o título. Tá aqui, ó, uma corretora que é um banco também, em razão de intermitências causadas por um incidente tecnológico global, né, com fornecedores externos, nossa plataforma de investimento e algumas funcionalidades estão temporariamente indisponíveis. Bom, se eu quisesse comprar e vender ações hoje, fazer uma movimentação financeira, de repente eu teria problema. Tá vendo até onde chega? Foi por acaso, acabou de chegar aqui, eu bati o olho no meu celular. Então, está sendo impactado muitas pessoas, muitas empresas e coisas que são importantes, bancos, aeroportos.
O pessoal lá dos aeroportos estão fazendo tudo check-in na mão, né? Tudo bem, é uma forma de solução de contorno. Graças a Deus, né, a gente tem isso, né? A gente tem a gestão de incidente. Bom, o que mais? Tem uma outra coisa no DevSecOps que é muito legal, que é chamado de monitoramento e observabilidade. Ou seja, observar. De repente teve uma falta de monitoramento, de repente gerou o erro, deixaram passar. Não conseguiram detectar e mesmo assim continuaram o processo de liberação. A gente não sabe. É uma prática interessante. Outra, infraestrutura como código, o famoso IAC. De repente teve erro na configuração, teve erro num script IAC, e a gente não sabe se foi liberado dessa forma ou não. E aí pode introduzir problemas, com certeza, uma falha no ambiente de produção. Gerenciamento de dependência. A gente sabe que quando a gente está falando de DevSec, ou DevSecOps, né, ou DevOps, a gente está falando de várias dependências com outras coisas. De repente, essa dependência estava desatualizada, né, ou incompatível com o brand principal que ia ser disponibilizado, a gente não sabe. Revisão de código e práticas de pull request. É a mesma coisa, né? Um código defeituoso pode estar sendo inserido dentro de um branch principal. Quando vai para a produção, o branch estava ok, mas aquilo ali dentro foi inserido com defeito e pode ter causado isso. O que mais? Gerenciamento de incidente e resposta a incidente. Por que, tio Adriano, gerenciamento de incidente? Pode ser que teve um processo inadequado de detecção de incidente. Vamos supor que eles colocaram lá em produção, detectaram o incidente e atrasaram a parte de comunicação, a parte de retorno, a parte de solução, simplesmente deixaram atualizando, a gente não sabe. Ou também integração contínua com feedback rápido. Não preciso nem explicar, né? Não teve feedback, pode ser que não tenha tido feedback, viu o problema acontecendo e foi deixando, ou ignoraram. Quando a gente pula para o SRE, outro framework bem interessante, eu anotei dois aqui que eu achei sensacional, fantástico. O primeiro é o Error Budget e Blameless Postmortems, né? Erro no orçamento ou post-mortem inculpáveis, né? Que você não culpa outra pessoa. Será que de repente o orçamento que a empresa atribui para esse tipo de coisa é baixo e aí a gente tem que fazer uma liberação um pouco mais rápida, sem considerar alguns riscos, porque empresas têm apetite ao risco. De repente essa empresa tem um apetite muito grande e aí acabou liberando isso dessa forma? Creio que pode ser que não, né? E de repente a ausência de post-mortem. Ninguém fez um post-mortem, ninguém foi analisar depois que foi liberado, foi deixando expandir, expandir, não dava para parar no meio do caminho, quando viu que estava dando alguma complicação, falta de monitoramento, observabilidade, palavra difícil. Outra coisa que achei muito legal do SRE, o SLO, Service Level Objectives. De repente eles não foram tão rigorosos com os SLAs, colocaram um SLA ali mais meio frouxinho e vamos embora. De repente se tivesse apertado um pouco mais, né, considerando que um problema poderia ser catastrófico, legal. Aí pro COBIT, eu listei três coisas aqui. Fico olhando o COBIT, o que poderia ser, né? Aí eu listei aqui o APO 011, gerenciamento de qualidade. Óbvio, né? Controle de qualidade nas atualizações. Então, se a empresa tem. Eu não sei se realmente a CrowdStrike tem o COBIT, né? Eu fiz uma pesquisa, identifiquei que ele fala muito sobre isso e ele vende a solução dele em cima de um artigo que ele construiu, tanto o COBIT quanto o COSO. Então, eu suponho que ele acredita, ele confia nesses frameworks e ele acaba utilizando. Então eu podia listar aqui o APO 11, gerenciamento de qualidade. Então, de repente, eles não foram rigorosos o suficiente antes de fazer essa liberação. BAI 02, muito conhecido como gerenciamento de requisitos de mudança. Olha que bacana isso. Ó, beleza, a gente fez o processo de mudança, tudo, mas pode ser que o requisito, ou seja, lá no início eles pediram uma coisa errada, e a gente desenvolveu errado para atender os requisitos. Então pode ser que o problema foi lá na solicitação e não na entrega. Olha onde o problema pode ser expandido. Pode ser que não foi na liberação, pode ser que tudo foi seguido perfeitamente igual. Mas se alguém pediu errado, a gente tem que desenvolver o que foi pedido. Então, de repente, a solicitação, o requisito, foi errado. BAI 04, gerenciamento de disponibilidade e capacidade. Sim, tem tudo a ver também. Pode ter tido falha, né, contribuindo com a incapacidade do sistema de lidar com essa atualização. A gente não sabe, eu não sei tecnicamente o que houve. E para finalizar, eu listei três grandes indicadores aqui do COSO. Para quem não conhece o COSO, ele serve como controle de gerenciamento de risco empresarial, risco de negócio. E aí eu listei três coisas. Ambiente de controle. Pode ter, de repente, é uma falta de supervisão
da alta administração, da supervisão, da galera que está lá em cima e ter um controle do ambiente. De repente não estava acompanhando. Será que essa atualização foi feita de noite, né, de madrugada, e o pessoal não estava lá em cima? O outro, avaliação de risco. Pode ser que essa avaliação de risco não tenha identificado esse tipo de risco. Pode ter sido avaliado, pode ter sido mitigado de forma incorreta, e aí mesmo assim aprovar a mudança. E por fim, informações e comunicação, ou seja, informações e comunicação entre equipes de desenvolvimento, entre equipe de operação e de gerenciamento de riscos. Ok, pode ser uma dessas, são 21, se você quiser contar, são 21 possíveis situações aonde o processo foi o responsável. E aí a gente não está falando que foi um erro de código, mas se a gente está falando que é erro de processo, muito provavelmente também é um erro de pessoa, porque processo tem que ser seguido. Basta um deles não ser seguido, a gente está passível de ter esse tipo de problema, esse tipo de catástrofe que pegou todo mundo desprevenido hoje. Por isso que eu falo que esse vídeo aqui, apesar de eu estar gravando no dia que está acontecendo, ele pode ser utilizado como uma referência antes de você soltar qualquer coisa. Ah, é uma coisa muito simples, né? É uma vírgula só, uma atualização pequenininha. É pequenininha, mas que pode causar um desastre. Eu já passei por isso há uns 20 e poucos anos, quando eu trabalhava com Novell. O Banco do Brasil, na época, lançou uma atualização do sistema do banco, e eu trabalhava estava instalando o servidor de Novell num ambiente, num hotel, numa rede de hotéis. Né? Eu estava na parte de administração. E aí, de repente, todos os computadores pararam de funcionar porque teve uma incompatibilidade com a rede Novell, NDS, conectava na Microsoft, enfim. É um troço muito legal. E aí começou a dar problema, e o pessoal não sabia. Aí a gente foi descobrir depois que era a atualização, que foi automática. Então era bem legal. Pô, legal, tudo automático, não preciso atualizar manualmente, mas simplesmente todos os computadores que tinham o sistema do Banco do Brasil começou a parar. E como a gente não tinha gestão de ativo, não sabia o que tinha nos computadores, que o pessoal podia baixar e instalar, e era falta de processo. Então a gente não tinha o controle de quem podia baixar uma coisa ou outra, questão de segurança, enfim, uma série de outras questões. Mas ali foi fato. Quando eu olhei, foi uma das primeiras experiências, eu nem trabalhava com gestão, eu já vi que era questão de processo. Falei, caramba, como o processo é importante. Então, o recado que eu quero te dar aqui nessa react, né, da situação que aconteceu hoje, a gente tem que ficar atento, principalmente você que é profissional de desenvolvimento de software, que inclusive eu ouço muito o pessoal fala assim, a gente usa DevOps, então gestão de mudança morreu, Gmood não existe mais. Para que seguir práticas da Atia, que é tudo automatizado? Tudo automatizado, mas se um probleminha acontecer lá dentro, ele vai também de uma forma automatizada. Ele vai lá para o cliente, impacta todo mundo. Ok? Espero que esse vídeo aqui sirva de alguma coisa de aprendizagem para você que trabalha na área de tecnologia, ó, tá vendo? Não interessa se você é analista de suporte, se é desenvolvedor, gente de projeto, arquiteto, banco de dados, DBA, não interessa. Processos foram criados para nos ajudar. Não adianta a gente criar processo, colocar num desenho bonitinho, deixa dentro da gaveta e não utilizar. Tá aí a prova que com certeza isso aqui foi questão processual e não necessariamente técnica. E pode ficar tranquilo que aparentemente, né, eu estou falando aparentemente porque a empresa falou que não tem problema de segurança, mas simplesmente foi uma questão de atualização. A culpa foi de quem? A culpa foi da Microsoft? A culpa foi da empresa que fez essa atualização, a CrowdStrike? Né? Também a gente precisa entender se tem um acordo entre as empresas. Né? Será que a Microsoft tem que testar tudo? Ou será que a empresa que está desenvolvendo a aplicação tem que testar? De qualquer forma, eles têm um monte de coisa aqui. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo qual que é a sua opinião. Né? Se faltou alguma coisa, se tem algo que você não concorde, que não é processo. Deixa seu comentário que o tio Adriano vai ficar muito feliz em poder ler cada uma e de repente até gravar um outro vídeo em resposta ao seu comentário. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!